ver aí, a cruz, o centro da mensagem paulina. Então, queridos, vamos lá. Eu vou começar a leitura aqui em nome de Jesus. A trajetória da cruz começou a ser contada antes mesmo dos evangelistas escreverem sobre ela. Desde o Antigo Testamento, essa mensagem era pregada. Os profetas desejavam saber com exatidão o tempo em que sucederia o que eles profetizavam sobre a cruz. A resposta que eles tinham era que os cumprimentos de suas visões eram para tempos futuros. Então veja que essa passagem do desejo dos profetas conhecerem sobre a mensagem da cruz já era algo muito profundo, muito particular. Toda vez que o Espírito de Cristo usava um profeta no Antigo Testamento para falar sobre Cristo e sobre as coisas de Cristo, sobre a cruz de Cristo, como Isaías viu no capítulo 53, Cristo crucificado, né? A Bíblia diz que eles tinham desejos de ouvirem falar sobre Cristo. Senhor, o Espírito dizia a eles, não é para vocês. Pai do Senhor, pastor Eliezer Manos, meu amigo, companheiro, grande pregador do Evangelho, Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmã Camila Ribeiro também, que está aí conosco. Fiquem aí, compartilhem essa live. E o tópico da mensagem hoje do meu livro é o centro da mensagem paulina, a cruz, né? E os irmãos que me acompanham, os irmãos sabem que quase todas as minhas mensagens são voltadas para a cruz, sobre a cruz, né? Voltado ao público que não é evangélico. Então a cruz é a nossa mensagem. Eu estava falando até com o Eliésio no WhatsApp ainda há pouco, que cada pregador tem uma vocação, tem uma forma que Deus o usa de forma extraordinária. O Eliésio, eu chamei ele de João Batista, porque ele prega de forma verdadeira, né, concisa, e não tem medo de dizer as verdades do céu. E eu já sou um pregador, mas no teor evangelístico, né, mais da cruz, e Deus usa-nos de cada um de uma forma. Então veja bem, na introdução deste livro, deste tópico, diz que a trajetória da cruz começou a ser contada antes mesmo dos evangelistas escreverem sobre ela. E o Antigo Testamento, essa mensagem era pregada pelos profetas de forma sintética, né, de forma sintética. E os próprios profetas perguntavam para o Espírito Santo: Espírito Santo, quando é que essas coisas devem acontecer? Se você puder, se você tiver uma Bíblia, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 2, aliás, no versículo 1 e ao versículo 12, tá bom? O Elias está dizendo que não, se não, ouça a graça de Deus, estava na caverna. Se tu estiver na caverna, profeta, vai corvos lhe alimentar lá em nome do Senhor Jesus. De fome tu não morre. Então, queridos, veja bem aí o texto de Pedro, 1 de Pedro. Diz assim: da qual salvação inquiriram os profetas que profetizavam da graça, que vos foi dada, indagando em que tempo, ou que ocasião de tempo, veja isso, o Espírito de Cristo, que estava neles. Irmãos, veja que expressão fantástica. O Espírito de Cristo, veja bem, a encarnação de Cristo acontece no Novo Testamento. O enredo de Mateus, de Lucas, já é falando sobre a manifestação de Cristo. Porém, pastor Edivaldo, Deus te abençoe, homem de Deus. Deus te abençoe. Pai do Senhor, cheguei agora. Qual é o tema do seu livro, pastor? Eu vou lhe dizer, santo. O tema do meu livro é A Caminho de Damasco. Aqui está o Saulo de Tarso caído ao chão, né? Uma luz que brilha, Cristo que aparece. Nós fizemos uma abordagem sobre Cristo, sobre Paulo, sobre a conversão de Paulo, de uma ótica diferente. Não me detive tanto em contextos históricos, não me detive tanto nessas questões históricas, porque já tem muitos livros com esse teor. O meu contexto aqui é mais um contexto espiritual, mostrando
algumas particularidades que passam desapercebidas sobre Paulo. Por exemplo, por que a tribo de Benjamim é a única tribo que aparece no Novo Testamento como uma remanescência? E eu só abrindo um parêntese, eu volto já para cá para a explicação do livro. O irmão perguntou e eu estou fazendo aqui já uma síntese sobre o livro. Por que a tribo de Benjamim aparece? Paulo diz, eu sou benjamita, sou da tribo de Benjamim. Quando nós estudamos o contexto histórico, nós vamos entender que na divisão do reino de Israel, ficou duas tribos, do lado como remanescentes dos filhos de Davi. O descendente de Salomão, o rei Salomão, foi Roboão, e Roboão, quando assume o trono, com Jeroboão rompe o reino, e fica 10 tribos do lado de Jeroboão I, 2 tribos só do lado de Roboão, que foi a meia tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Então veja que desde aí Deus já estava falando sobre Paulo. Como assim, pastor? Irmão, isso aqui é uma pérola. Isso aqui vocês não vão ler livro nenhum, porque eu não li isto em livro. Deus me fez enxergar isso na Bíblia, tá bom? Enxergar isso na Bíblia. Inclusive, quando eu lancei alguns tópicos deste livro, os meus amigos que são teólogos disseram, pastor Edson, está muito bom, eu nunca tinha escutado falar sobre isso, eu nunca tinha observado isto. Então veja que pérola. Na divisão do reino ficou 2 tribos somente. Então, Deus te abençoe, Adriano. 2 tribos somente. Da casa de Davi ficou Judá e Benjamim. E Roboão primeiro ficou as 10 tribos. Então, veja que desde do rompimento das tribos do reino de Israel, Deus já estava preparando as 2 grandes figuras do Novo Testamento. Por quê? Porque Deus conserva a tribo de Judá e conserva a tribo de Benjamim. Quem foi o principal personagem da tribo de Judá? Jesus de Nazaré. Quem foi o mais ilustre dos benjamitas? Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Então veja que Deus esconde na tribo de Judá o anúncio, que era o Cristo, e na tribo de Benjamim ele esconde o anunciante, aquele que anunciaria o Cristo. Então por isso ele deixa salvo a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Todas as outras 10 tribos se tornaram mescladas, foram levados ao cativeiro, misturaram-se com a Síria, e assim foram se mesclando. Mas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim foi a remanescência. E Deus tira de Judá o Cristo, a raiz de Davi, e Deus tira de Benjamim Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Então veja que coisa maravilhosa. Tanto na tribo de Judá ele guarda o anúncio, que é Cristo, enquanto na tribo de Benjamim ele aguarda o anunciante, aquele que anunciaria o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era o benjamita e Cristo era da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Então veja, irmãos, que segredo marcante há nas entrelinhas da Bíblia, tá bom? Um segredo extraordinário que vocês podem usar aí nas mensagens de você, o pastor Edivaldo, o pastor Eliésio Manos, que são pregadores da palavra de Deus, com certeza, tá bom? Então, bem, sigamos. E aqui nesse tópico, que é o tópico 5, né, o tópico 5, eu falo a cruz, o centro da mensagem paulina. Irmãos, nós vamos ler todo este livro nesses dias que seguem, vocês vão se maravilhar com segredos que estão contidos nas entrelinhas da Bíblia, principalmente de Atos capítulo 9, a conversão de Paulo, a influência que Estevão teve na vida dele, né? Vai ser fantástico. Aos irmãos que já têm o livro, vocês podem nos acompanhar, tá bom? Com este livro maravilhoso. Então veja, a página 69 fala sobre Pedro diz, da qual salvação inquiriram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que foi dada, indagando em que tempo, ou em que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles. Irmãos, veja que coisa linda, que coisa extraordinária. Cristo se manifesta, Cristo se entroniza, Cristo se encarna. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 5, e diz: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo obediente. Veja, irmãos, que o caminho que Cristo faz na sua encarnação é o caminho inverso que Adão faz na sua. Por quê? Porque o caminho que Adão tomou foi o caminho da autoexaltação. Ele era um homem e quis ser como Deus. No dia em que comeres deste fruto, serás como Deus. Essa foi a proposta de Satanás. Então, o Adão quis ser como Deus. E porque quis ser como Deus, ele saiu da presença de Deus. E toda a sua descendência com ele. Agora veja que o caminho que Cristo toma é totalmente inverso ao caminho que Adão toma. Por quê? Porque Cristo já é Deus. E aí ele se faz homem, aquilo que Adão era. Adão queria ser como Cristo. E Cristo, para resgatar a descendência de Adão, se fez como Adão, fez um homem. Veja que coisa gloriosa, que coisa extraordinária. Enquanto o caminho da autoexaltação apartou os homens de Deus, o caminho da humilhação, aleluia, trouxe os homens de volta à presença do Deus Todo-Poderoso. Então o caminho da humilhação de Cristo, se fazendo como homem, trouxe toda a descendência de Adão caída para a presença de Deus de novo. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Veja que coisa extraordinária. Veja o quanto nosso Cristo é humilde. Porque Jesus, irmãos, o Deus Todo-Poderoso poderia destruir toda a humanidade, refazer tudo de novo. Mas ele não desiste daqueles que ele ama. Ele se encarna, deixar o trono, deixar a glória, vir para cá, ser humilhado, ser chacoteado, ser tomado pelos homens, ser crucificado, ser levado ao escárnio, ao vitupério, a humilhações que ficaram registradas sobre ele. Isaías viu ele mutilado no capítulo 53, quando ele diz: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo perante ele como renovo, como raiz de uma terra seca, não havia aparência nem formosura. Por quê? Porque Isaías estava vendo ele mutilado na cruz, estava vendo ele sangrando, estava vendo ele inchado, estava vendo ele esbofeteado, estava vendo ele escarnecido, estava vendo ele com a sua carne rasgada. E o escritor aos Hebreus disse que a sua carne era o véu. Aleluia, o véu que foi rasgado, e a partir do momento que foi rasgado, ali veio a nossa redenção. Isaías no capítulo 53, quando diz que Cristo está sem formosura, ele está tendo a visão do Cristo na cruz. Não é que Jesus era um homem feio, como eles dizem por aí, Jesus era feio, nada disso, irmãos. Isaías está vendo Cristo crucificado, vituperado e humilhado. Mas Paulo diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, nome pelo qual todo joelho se dobrará, tantos que estão no céu, quantos que estão na terra, quantos que estão debaixo da terra. Sabe o que Jesus nos ensina, irmãos? Que antes da glória vem a humilhação. O verdadeiro evangelho tem cruz. O verdadeiro evangelho tem sofrimento. A glória vem depois. A glória é a recompensa de quem suporta a cruz. Aleluia. Irmãos, estão distorcendo a mensagem verdadeira sobre a cruz. E nós precisamos voltar a bater na tecla e dizer que o evangelho é de cruz, mas é de glória. Quem ensinou isto foi o Cristo, o nosso Cristo. Antes da glória, ele assumiu a cruz. E depois ele olhou para nós e disse: quem quiser vir depois de mim, porque antes de eu ser qualquer coisa, eu sou exemplo para vocês. Vocês podem até fazer igual eu fiz, agora não melhor do que eu. Eu vou deixar o caminho do exemplo. Eu vou levar a minha cruz. E se vocês quiserem, porque ele diz: quem quiser, vem depois de mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo o meu evangelho tem cruz, o meu evangelho tem dores, o meu evangelho tem humilhação, o meu evangelho tem
eles vão te trair, vão te maltratar, vão te levar para a cruz, vão julgar o lugar que você mora, vão julgar os teus pais, vão julgar a tua linhagem, vão julgar a tua família, vão dizer vai dar tudo errado na tua vida porque tu está em um contexto desfavorável, tu é de Nazaré, o teu pai é José, aquele pobre carpinteiro, tu és um nada. E é exatamente no contexto do nada que Deus cria o tudo. Porque o nada, as proporções desfavoráveis são contextos maravilhosos para Deus manifestar milagres. Ora, se não houver um contexto desfavorável, não há milagre. Mas Cristo nasce em um contexto desfavorável. E neste contexto desfavorável, Deus mudou a sua sorte. E a cruz foi o seu presente, porque por ela ele triunfou, por ela ele venceu, por ela ele nos libertou, por ela ele nos deu o Espírito, por ela ele nos purificou, por ela ele nos tirou do mundo, por ela ele nos deu a sua imagem de volta, por ela ele nos deu o seu trono, por ela ele nos ofereceu a sua glória. Louvado seja o eterno nome do Senhor. Nada melhor do que assumir a cruz. Eu quero aproveitar a dizer aos irmãos que estão me acompanhando em tempo real e aos irmãos que vão ver esta live depois que eu salvar. Eu quero te dizer que se você está sofrendo por Cristo e pelo seu evangelho, você está exatamente no caminho certo, porque o evangelho de Cristo é cruz, é choro. Irmãos, o nosso Jesus chorou, o nosso Jesus sangrou, o nosso Jesus foi traído. No momento que foram pegar o Cristo, buscar Cristo no Getsêmani, os seus companheiros fugiram. Os seus amigos de 3 anos, que diziam, tu és o Cristo, Filho de Deus, no momento que ele foi tomado pelos soldados romanos, todos lhe abandonaram. Então veja que tudo isso é a trajetória da cruz. Se você está sofrendo, se você está sangrando, se você foi traído, se você foi abandonado pelos que comiam a tua mesa, você está vivendo o verdadeiro evangelho. Esse é o evangelho de Cristo. Bem-vindo à cruz. Bem-vindo ao evangelho verdadeiro. Estamos vivendo estão pregando por aí um evangelho light, onde a principal mensagem deste evangelho é as portas abertas. Escute, eu vou te dar aqui uma chave para você entender algo de uma vez por todas. Quando mataram Jesus, fecharam o seu túmulo. Mas no dia que ele ressuscitou, Deus mandou alguém abrir o túmulo para ele sair. Os anjos desceram lá, arrastaram a pedra e Jesus saiu vitorioso. Veja bem, antes da porta abrir para você, alguém vai te colocar em um túmulo de morte. Então há portas abertas no Evangelho? Há sim, mas há primeiro a cruz, há primeiro o sangue, há primeiro o sofrimento, a primeira traição, a primeira falta de amigos, há contextos desfavoráveis. Depois Deus se lembra de você e diz, portas abertas, anjos vão lá e ajudem ele. Mas primeiro tem portas fechadas, depois portas abertas. Primeiro prova, depois bênção. Primeiro vergonha, depois glória. Esse é o Evangelho verdadeiro, irmãos. Esse é o Evangelho verdadeiro. Eu sei que alguns estão acostumados só a assistir a televisão e lá a mensagem é só a mesma. Vem para cá, que aqui você vai ter portas abertas. Você, irmãos, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao seu Senhor. Seja fiel ao seu Deus. Irmão Gerson do Sax, lá de Maranhãozinho, Deus te abençoe, meu filho. Deus te use poderosamente ao tocar esse instrumento. Que vidas sejam curadas, salvas, e que Deus use os teus pulmões, o teu sopro, como ele usou o sopro no Éden, quando soprou as narinas de Adão e deu vida para ele. Que o teu sopro nesse sax seja vida para os que hão de te ouvir, tocando esse instrumento em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, veja que nós estamos falando sobre este tópico, a mensagem paulina, a cruz de Cristo, o centro da mensagem do apóstolo Paulo. E não deve ser só o centro da mensagem de Paulo, deve ser o centro da nossa mensagem, tá bom?
Então veja que a cruz de Cristo guarda tantos segredos. Nós vamos estudar aqui nesses dias, né? Nós vamos fazer uma série de lives falando sobre a cruz de Cristo, em nome de Jesus. Então, queridos, veja só. Pedro diz que o Espírito de Cristo estava neles e indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Irmãos, veja bem. Olha aqui a ordem da cruz. Primeiro, Pedro diz, indicava anteriormente, testificando o sofrimento que Cristo havia de vir, e a glória que se lhe havia de seguir. Então veja a ordem da cruz. Primeiro, sofrimento, depois, glória. Pastor Edson, o senhor está inventando? Está aqui, irmãos, está na Bíblia, está escrito. Foi o Espírito Santo que mandou escrever. Está escrito, é sagrado, é santo, é eterno. Tá bom? O Espírito indicava os sofrimentos que havia de vir e a glória que havia de seguir. Então veja que a glória, irmãos, isso é lindo. A glória, ela vem atrás do sofrimento. Ou melhor, ela vem depois do sofrimento. A glória vem depois das dores. Por isso que nós precisamos suportar. Irmãos, Jesus foi ao seu extremo. É isso que vocês, quando lerem a Bíblia, precisam observar. Jesus foi ao seu máximo, ao máximo dele. Jesus foi, quando esteve no Getsemane, foi ao seu extremo. A Bíblia diz que ele sangrou grandes gotas de sangue, passando por um fenômeno chamado hematidrose, que é uma pressão extrema. Segundo os historiadores, somente 3 pessoas em toda a história da humanidade passaram por esse fenômeno. Um teólogo francês escreveu sobre isso e falou que foi Jesus e mais 2 outros personagens posteriormente que sofreram tamanha pressão. Veja que é tão verdade que Deus experimentou a Cristo ao máximo, que quando Cristo ele vai para a fortaleza antônica, né, vai ser julgado, ele vai ser colocado numa coroa de espinhos, vão chicoteá-lo, vão cuspir no seu rosto, ele vai passar a noite com fome, com frio, com sede, e vão segui-lo para o Gólgota. E ele está tão esgotado, carregando a parte horizontal da cruz, que pesava aproximadamente 50 quilos, que quando ele chega em determinado lugar do percurso até o Calvário, ele cai, ele não consegue mais, ele sente fraquezas no seu corpo, o seu corpo está sendo levado ao máximo dele, ao seu extremo, a todas as suas forças se esvaíram. E a Bíblia diz que por isto eles constrangeram um certo Simão Cirineu a ajudar Cristo a levar a sua cruz até o Gólgota. Então, irmãos, veja que Cristo já chegou lá no Gólgota, lá no Calvário, sem forças. E é quando Deus te leva ao máximo da tua fraqueza, é que depois ele manifesta em ti a sua glória. Mas primeiro ele faz você perder todas as suas forças. Por quê, pastor? Porque quando você tem forças, você luta e diz, eu venci. E quando você não tem mais forças, você não tem mais nada, você só tem Deus. Aí Deus manifesta a sua força em ti e você vence pela força de Deus. Depois, quando tu está na tua glória, tu diz, não foi porque eu tinha forças, foi porque Deus manifestou em mim a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Compartilhem essa live. Eu sei que muitas pessoas precisam ouvir isso. Eu sei que muitas pessoas precisam ouvir esta mensagem verídica, verdadeira. Só um minutinho aqui. Eu tenho ainda mais 10 minutos. E agora que nós começamos a falar sobre a primeira página 69, lemos só algumas linhas. Então, queridos, veja bem que quando Deus te leva ao seu máximo, é porque Ele quer tirar de você todas as tuas forças. E quando todas as tuas forças se acabam, Ele manifesta em você a sua força, a força dele. É isso que Paulo diz, quando ele diz, quando eu penso que eu estou fraco,
Ora, quando eu penso que eu não sou mais, que não tenho mais força nenhuma, aí é que eu sou forte. Como assim, Paulo? O que Paulo está dizendo é, quando todas as minhas forças se acabam, a força de Deus se manifesta em mim. Aleluia. É isso que eu quero te dizer essa noite. Se você está sem forças, não se preocupe, você não ficará pelo caminho. Jesus é o teu fiel amigo. Ele vai te levar até o final. Ele vai contigo até o último degrau. Quando você estiver cansado, sobrecarregado, ele diz: vinde a mim, que eu vos aliviarei, e tomarei sobre mim o vosso jugo. E vocês tomarão o meu, que é leve. O meu jugo não é pesado. Então, irmãos, a cruz leva Cristo ao máximo. Perde suas forças. E ali ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o que eu tenho. Então veja que é quando você entrega o que você tem a Deus, que Deus se manifesta em ti. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então veja que Cristo sai da cruz para ir para as mãos de Deus. Então na cruz onde tiraram todas as suas forças, é na cruz que Jesus entrega-se a Deus. Então lá na cruz, a cruz é instrumento para você ir para as mãos de Deus. Quando te crucificarem, quando te amarrarem, quando te cravarem, quando te matarem, você estará na mão de Deus com a cruz. E nas mãos de Deus, agindo Deus, quem impedirá? Eu me lembro do que Isaías diz no capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo com as minhas mãos fiéis, com a destra da minha justiça, com a minha poderosa mão direita. Eu te sustento. É isso que Jesus está dizendo na cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Olha, Jesus não ia sair dali para os homens. Jesus ia sair da cruz para o Pai. Jesus saía do madeiro para as mãos de Deus. Então o segredo do crente não está em lutar com as suas forças. O segredo do crente está em se colocar nas mãos de Deus. Quando você se coloca nas mãos de Deus, Deus luta por você. Deus peleja por você. Veja bem, Jesus estava na cruz e os homens dizendo: se tu és o Cristo, desce da cruz, abandona isso aí, prova para nós que tu é alguém. E Jesus poderia dizer: eu vou provar, eu vou descer, eu vou fazer tudo. Não, Jesus disse: não. O meu lugar não é provar para vocês. O meu lugar é provar para Deus que eu sou capaz de vencer a cruz. O meu lugar não é na cruz, o meu lugar é nas mãos do Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Na cruz os homens estão matando Cristo. E na cruz Jesus está se entregando para Deus. Então quando os homens estiverem te matando, te afrontando, te caluniando, entregue nas mãos de Deus. Porque foi porque ele se entregou, por causa que ele se entregou nas mãos de Deus, foi que ele ressuscitou. Se ele se tentasse se justificar ali, descesse da cruz para provar que era o Cristo, ele não teria ressuscitado. Mas quando ele se entrega nas mãos de Deus, Deus o ressuscita. Então não tente provar aos homens, seja fiel a Deus, que no tempo certo Deus usará alguém para falar de ti aos homens. E é um dos tópicos deste livro. Eu falo lá no finalzinho deste tópico aqui que nós começamos a ler. Eu vou adiantar para vocês. Ou melhor, eu vou deixar esse tópico para amanhã. Tá bom? Esse tópico é extraordinário. É extraordinário. É extraordinário. Falando sobre lições que Cristo nos deixou na cruz. Esse tópico é extraordinário. Quem estava aí e quem está aqui desde o começo já comeu bastante pão fresco essa noite. Então aqui, olha, eu vou continuar amanhã, irmãos. Eu preciso sair porque hoje é aniversário do meu pai. Nós vamos agora 8 horas para uma surpresa lá na casa dele. Mas eu vou falar para vocês amanhã, tá bom? Vem comigo, convida alguém. Viu, irmãos? Às vezes eu vejo, eu não estou falando mal, mas às vezes eu vejo as pessoas assim assistindo tanta coisa ilícita, tanta bobagem na internet. E veja que mensagem sobre a cruz poderosa que você está ouvindo hoje. E edificante, transformadora. Então, irmãos, divulgue essa mensagem, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, avise seus irmãos que amanhã tem coisas mais poderosas e sem invenção nenhuma, sem nenhum jargão. Tudo está na Bíblia, tudo está no livro sagrado.
A base da nossa mensagem toda, quem me conhece sabe, é a Bíblia. Então nós vamos pregar só o que está na Bíblia e principalmente as lições que Cristo nos deixou no Calvário. Quero pedir que você esteja comigo amanhã, às 7 horas, no mesmo horário, tá bom? Ouvindo a mensagem de Deus sobre a cruz. Nós vamos, veja bem, eu nem comecei ainda, só foi uma introdução. Ainda tem aqui muitas coisas fantásticas sobre a cruz de Cristo. Amanhã, seguindo o tópico aqui, eu vou falar sobre a árvore da cruz. Até na árvore da cruz, né, a madeira da árvore da cruz tem segredos incríveis, segredos extraordinários. Os pregadores que estão me ouvindo vão ter mais argumentos ainda para falarem sobre a árvore da cruz e a crucificação de Cristo, tá bom? Então nós vamos amanhã continuar essa live. Quero pedir que vocês compartilhem e avisem. Amanhã, 7 horas, nós temos um encontro marcado para continuarmos este livro e falarmos mais. Amanhã eu vou falar sobre a árvore da cruz e a trajetória de um ministro de verdade. Tudo isso pautado na vida e no ministério de Jesus, tá bom? Então, a paz do Senhor, meus irmãos. Fiquem com Deus. Muito obrigado, viu? Ao pastor Edivaldo, a Marceli, meu amor, minha esposa, a William, que está por aí, e o Arlindo, que entrou agora. Deus abençoe. E Arlindo, assiste depois aí, viu? Vai ficar salva no eu digo feed, né? É o feed do Face. Eu acredito que também, eu sou meio leigo de rede social. Vai ficar salvado aí na parte principal do Instagram, tá bom? Então compartilhem essa palavra. Eu sei que Deus abençoe sua vida e amanhã tem mais, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus.